realmente os caras não estão conseguindo se sustentar. Pode ser uma coincidência, claro, mas hoje de manhã eu faço o trajeto aqui com o aplicativo, que normalmente fica entre R$18 e R$22. O preço estava acima dos R$30, estava R$34. O que isso pode indicar? Que muitos deles resolveram não sair para trabalhar. E aí dá aquela outra demanda alta e os preços aumentam, né? Exato. Tanto que, por exemplo, eu busquei como opção vir de táxi e deu mais barato, deu R$25 a minha corrida do que daria no aplicativo que normalmente tem um preço inferior. Isso aí. Então, indiretamente acaba também que vai refletir na população que faz uso desses aplicativos. E a gente não vai ter justamente oferta de serviço por parte dos aplicativos, né? Porque esses caras não vão sair para trabalhar, se vão ter que pagar para trabalhar. Exatamente, você vê como com razão também, né? Então, quer dizer, desequilibra aí uma estrutura que muita gente fazia uso e que agora, de repente, já vai entrar em xeque. E os taxistas devem pedir reajuste daqui a pouco, gente, também da tabela. Porque como é que vai colocar esse aumento dentro do que eles já gastam? Você vê como é importante o Brasil incentivar o etanol, que é um produto nosso, criado aqui, gera emprego aqui, cuida do meio ambiente aqui, né? O Brasil perde oportunidades há muitos anos de incentivar e ampliar a nossa frota de carros etanol. As medidas que são pró-etanol deveriam ser medidas com bastante impacto. Por exemplo, a redução do IPI de veículos flex, veículos a etanol, né? A retirada de impostos sobre o etanol, não só os federais, mas o próprio ICMS. O etanol é a nossa solução no médio prazo para nos livrarmos das dependências de veículos ou de transporte ligado ao combustível fóssil. Inclusive o biodiesel para substituir o diesel normal de caminhões e ônibus, enfim. Mas o etanol, em primeiro lugar, é a grande opção. E a gente não vê, infelizmente, esse movimento de incentivo, mas de forma definitiva, né, com grandes mudanças estruturantes que possam fazer com que o etanol se expanda e com ele a indústria de veículos a etanol também. Paulinho, agora teve uma declaração do presidente Bolsonaro que chamou atenção nesse final de semana. Vini, você fala daqui a pouquinho essa declaração. Me dá só um tempinho justamente para que a gente possa receber todos que nos acompanham também através do rádio em todo o Brasil. 11h15, você que nos acompanha no rádio, seja muito bem-vindo. A gente está conversando um pouco aqui no Morning Show desta segunda-feira sobre a alta aí da gasolina, dos combustíveis. O Salles colocou alguns pontos aqui e o Vini ia trazer para a gente justamente uma fala do presidente da República. Na verdade, até a Paulinha separou, né, Paulinha? Sim. Essa questão dele falando que a gasolina do Brasil é mais barata do que muita gente está imaginando, né? Pois é, foi uma fala do presidente em participação por videoconferência do Congresso Brasil Profundo. Vamos conferir o que disse Jair Bolsonaro. Os problemas que temos no momento. Temos inflação, sim, aumento de combustível, mostrar que, infelizmente, isso acontece no mundo todo. Estamos dando o melhor de nós. Pode ter certeza, quem pesquisa e vê, uma das gasolinas mais baratas do mundo é a nossa. Nós também estamos sofrendo, mas não tanto quanto outros povos aí fora. E aí todo mundo começou a se perguntar, nossa, será mesmo que a nossa gasolina é uma das mais baratas do mundo? E aí, dependendo dos países que você inclui nessa pesquisa, aparentemente sim, né? Então, tem a média no mundo que é de $1,29, com essa base do dia 7 de março, porque agora, como a gente tem alta toda semana, gente, isso vai, né, claro que mexendo e atualizando. No Brasil, a gasolina sai por 1,287. Na Venezuela, que é o país com a gasolina mais barata do mundo, mas sabemos bem porque é 0,025 centes de dólar. E aí a gente tem aí essa situação do Brasil, entre 170 países, na posição ali que varia entre 89 e 90 do preço da gasolina. Então, nessa proporção, de fato, a gente está aí nessa primeira metade de preços melhores. O grande problema é o poder de consumo, né, do brasileiro, principalmente da classe média aí, que... Não vale nada a nossa moeda, esse é o problema. Né? Ô Guga, você vai culpar o Bolsonaro, né? O governo tem que ter alguma responsabilidade nisso, né? O governo Bolsonaro usa agora a guerra dizendo que a gasolina está mais cara, o barril está mais caro lá fora e por conta disso está aumentando aqui. Mas o que faz de fato aumentar o preço da gasolina são os impostos que estão embutidos. E o Brasil está na posição número 90. Isso não está entre as gasolinas mais baratas do mundo. A gente está ali no meio do ranking. Fora isso, se a gente for comparar com o salário mínimo,
o brasileiro, ele gasta, para abastecer um tanque, que custa mais ou menos R$315, R$330, ele gasta 25% do salário mínimo. Na Argentina, ele gasta 10%. Em outros países, 3% do seu salário, não chega, é mínimo, né? Com relação ao salário mínimo. Então, o Brasil, se a gente comparar com o poder de compra, o brasileiro está torrando o dinheiro dele com gasolina. E se a gente for tentar justificar com a guerra apenas, dizendo que está aumentando o valor do barril, a gente pode lembrar que em 2008 o barril custava $140, quase mais, aliás, mais de 140. Não chegou a 140 ainda agora. E naquela época a gente pagava R$ 2,70 pela gasolina. Agora a gente paga, no Acre, R$ 11,50. Então é claro que o governo tem culpa nisso. E aí, Salles? Bom, ainda bem que o não é economista, né? Então pode dar essas opiniões assim meio desprovidas de conteúdo. Porque o fato é o seguinte: a composição do preço do combustível vem de dois fatores. Vamos ver se você aprende alguma coisa. Vem de dois fatores. Vem de dólar, vamos lá, um pouquinho. Dólar e barril. Não é imposto coisa nenhuma. A questão do imposto, ela vem em cima do preço, da composição do preço do combustível. Então, o combustível ele tem duas variáveis: barril internacional e dólar. O exemplo que você citou, 2008, não bateu o preço que está hoje, simplesmente porque o dólar estava 1/3 do que ele é hoje. Portanto, não refletiu, claro. Não, o dólar. A diferença é o dólar. A diferença é o dólar. O dólar subiu. O dólar está alto, é do PT. O dólar está alto agora. O dólar está alto agora por uma... A culpa não é do governo. Não, a culpa é da conjuntura internacional que o dólar está alto. A culpa é da roubalheira que o PT nos deixou que o dólar está alto. A culpa é de uma série de coisas. O dólar está alto. A economia mundial toda está vendo a valorização do dólar. Portanto, todas as moedas vêm perdendo valor. Com a pandemia, isso se acentuou ainda mais. Portanto, a composição do preço do combustível é barril do petróleo alto, realmente não chegou a 140, o que você falou é verdade, está na iminência de chegar, mas o câmbio brasileiro está bastante desvalorizado, a exemplo de vários outros países. Quando você coloca esses dois componentes, você tem um preço explosivo mundialmente, agravado pela guerra da Ucrânia, evidentemente, que... Como a Rússia é um dos principais exportadores de petróleo no mundo e todo o mercado internacional está preocupado com as fontes de energia, o que fazem todos os países? Retém as suas reservas. O Brasil precisava ter, no caso nosso aqui, essas refinarias. A Petrobras tem 13 refinarias, que representam basicamente 90% do mercado de refino. Nós tínhamos que vender todas as 13 refinarias para empresas diferentes, para, portanto, pulverizar esse mercado, incentivar a concorrência e aí sim o preço tende a cair. Porque como o refino é muito concentrado na Petrobras, acaba sendo ela a determinante de preços a mercado na parte de refino. Então, há toda uma gama por trás do preço estar alto desse jeito. Mas está alto não é só aqui. Os Estados Unidos aumentou o preço do combustível em 40%. 40% o preço do combustível aumentou nos Estados Unidos, em dólar. E ainda está mais barato que aqui. Bom, mas aí é uma questão do câmbio. Mas é uma questão de câmbio, faz muito a conta do câmbio. Olha, é uma questão de já está explicado. De imposto. Mas então, a gente acabou concordando, Salles. Você quis lacrar, mas você acabou... Não quis lacrar, é que você está falando que é só o preço do dólar, o preço do barril, você está esquecendo o câmbio. O câmbio é mais determinante do que o barril. É óbvio que tem a ver com o câmbio e é óbvio que o câmbio desvalorizado real é culpa do governo e de uma série de erros do governo. Não dá para você abster o governo de culpa e querer culpar um governo que saiu do poder em 2015, mas você fez isso. Você fez esse governo de 2015 que quebrou a Petrobras, roubou a Petrobras, fez o escândalo todo da Petrobras. 80 ainda naquela época. Mas não importa, eles é que arrebentaram a companhia. O governo do PT foi quem roubou a Petrobras. Graças ao Bolsonaro, a Petrobras está dando lucro. Aliás, era hora de vender. Se a esquerda votasse a favor, não vota nem no Correios, não vota na Eletrobras, não vota na Petrobras. A esquerda quer que continue tudo na mão do governo, porque se um dia voltar, vai voltar a roubar. Senhores, chega de falar de combustível e gasolina. Eu não aguento mais, Vini. Chega. Eu quero falar agora de cinema. Me deixa triste. Chega. Eu quero